Ora, sejam muito bem-vindos aqui a esta aula de musicoterapia. Este amigo que vos fala é o Igor Pires, sou musicoterapeuta. Vou partilhar aqui a minha tela do computador para passar o conteúdo de hoje. Neste vídeo nós hoje vamos aprender sobre o primeiro módulo, módulo 1. Aqui está ele. Espero que todos estejam a ver bem. Vou começar pela introdução. Espero que todos se encontrem bem. Vamos então dar início a esta aula. Para receber a informação mais simples desde o nosso entorno, recebemos o estímulo através dos sentidos. E esta informação passa ao cérebro. Os órgãos terminais dos nossos sentidos, ouvido, vista, tacto, etc., desenvolvem-se a partir do ectodermo do embrião e cada sentido nos faz conhecer sua qualidade. Assim sendo, todos eles são importantes. Em 1640, Komensky escreveu: não há nada na inteligência que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Portanto, quanto maior desenvolvimento sensorial adquirir o nosso organismo, mais amplo será nosso mundo externo e nossa inteligência. A função principal da música é de enriquecer, daí a importância da musicoterapia nas crianças, já que ajuda a obter dito enriquecimento. O uso da música como agente para combater enfermidades é quase tão antiga quanto a música em si mesma. Os primeiros escritos de onde se faz referência à sua influência sobre o corpo humano são provavelmente os papiros médicos egípcios descobertos em Naum por Petrie e que datam o ano 1500 a.C. Neste papiros encontra-se a atribuição da música para uma maior fertilidade na mulher, favorecendo-a. O primeiro relato de música como terapia é efetuado por David com sua harpa na presença do rei Saul. Ali, David era pastor e ele costumava tocar a sua harpa quando ia com as ovelhas, estava lá no pasto. E o rei Saul estava a viver uma fase menos boa, de tribulação, de insônia, e então chamaram David para que tocasse sua harpa para o rei Saul.
E depois desse feito, de ter recebido o som, a música da harpa, o rei Saul criou novo ânimo, novas forças que a música lhe proporcionou. Os egípcios acreditavam que o deus Thor criou o mundo com sua voz, com o som da sua boca, produziu o nascimento de 4 deuses que povoaram e organizaram o mundo. A consecução filosófica procedente dos persas e índios sobre a origem do cosmos, o universo foi criado por uma substância acústica. Em algumas tribos indígenas de Nova Guiné, creem que as vozes dos espíritos podem ser ouvidas através de outros animais, como os touros, ou de instrumentos musicais como tambores. Os gregos aumentaram a aplicação da música para prevenir e curar as enfermidades físicas e mentais, proporcionando um papel muito importante, de forma que até foi proposta a necessidade de que fosse controlada pelo Estado para evitar usos irregulares ou de dano. Platão e Aristóteles podem ser considerados como precursores da musicoterapia. Aristóteles falava do verdadeiro valor médico da música diante das emoções incontroláveis e atribuída seu efeito atribuía seu efeito benéfico, para a catarsis emocional. Platão recitava música e dança para os terrores e as antigas fobias. Jacques Emmeline Dalcroze dizia que a música deve ter um papel importante na educação em geral. Ela responde aos desejos mais diversos do homem. O estudo da música é o estudo de si mesmo. Um de seus alunos, à porta 1917, usou a terapia educativa rítmica para realizar o primeiro curso de rítmica para crianças anormais. Nos Estados Unidos, os hospitais de veteranos contrataram músicos profissionais como ajuda musical, preparam assim o caminho para a musicoterapia. Em 1950, um grupo de profissionais fundou a National Association for Musical Therapy. Em 1958, fundou-se em Grã-Bretanha a Society for Music Therapy and Remedial Music, cuja principal promotora é musicoterapeuta Juliette Alvin.
Atualmente mudou seu nome para British Society for Music Therapy, cuja função principal é reunir a informação disponível procedente de distintas partes do mundo e desempenhar-se como consultante ou assessora nos múltiplos aspectos que interessam a prática terapêutica da música. Peço desculpas pelo meu inglês, que não é tão bom. Continuando, em Espanha criou-se a Associação Espanhola de Musicoterapia, que dirige a senhora Serafina Posch. A musicoterapia possui finalidades fundamentais, tanto a nível preventivo, nos âmbitos sociais, familiares, escolares e nos momentos da vida, como terapêuticas. Possivelmente a música na atualidade seja mais necessária do que podemos imaginar. Em Portugal existe também a Associação Portuguesa de Musicoterapia. Para Serafina Posch, a musicoterapia em Espanha deve estar indicada como ajuda para estabelecer o diagnóstico médico através de expressão musical livre com as crianças neuróticas, psicóticas e autistas. Nos casos de crianças com problemas orgânicos. Ponto 2. Definição. Antes de prosseguirmos, este conteúdo tem a ver com a história da musicoterapia. Vamos prosseguir. Debaixo do termo musicoterapia encerram-se diversas formas de terapia, tais como a dança-terapia, a arte-terapia, o psicodrama e a própria musicoterapia. Etimologicamente, significa terapia através da música. Thayer Gaston defendia a prática da música para provocar mudanças nas pessoas que a ouvem ou escutam. Juliette Alvin a define como o uso de Benenson em tratamento, reabilitação, educação e desenvolvimento de adultos e crianças que padeçam de transtornos físicos, mentais, emocionais. Roland Omar Benenson disse que a musicoterapia é a técnica de comunicação que utiliza a música e os sons para produzir fenómenos regressivos e abrir canais de comunicação através dos quais se pode começar o processo de recuperação e reabilitação do paciente. Ponto 3. História da musicoterapia. 3.1. A etapa primitiva. A música evoluiu muito ao longo da história
cada civilização criou suas próprias manifestações para reconstruir as próprias experiências musicais. Formularam-se diversas hipóteses que coincidem em assimilar com a música, assimilar como a música surgiu a partir de gritos expressivos que serviam de válvula de escape de sensações e emoções primárias. Alguns autores, como Benenson, situam a origem da música à vez que a gestação do ser humano. E a partir desse instante foram e são muitos os modos de como influencia a música nas pessoas. Levi Strauss, 1968, ou ao interiorizar-se nos obscuros recônditos do homem primitivo e suas aplicações com culturas pré-históricas, estabelece a teoria sobre o estruturalismo, pela que existe uma ordem pré-estabelecida das coisas a nível controlável e outro a nível mais profundo. Segundo Posch, a música seria uma forma mais de comunicação. Parece que faz um tempo muito remoto as canções dos homens estavam associadas a diversos ritos para os momentos mais importantes da vida. Dança, momentos de caça, funerais, para o nascimento, as colheitas, para as celebrações nupciais, para a cura, etc. Tal e como se encontram gravadas em numerosas pinturas rupestres encontradas. Os médicos da antiguidade praticavam grande número de contos, gritos e recursos vocais unidos a movimentos, com o fim de mitigar os efeitos malignos e atrair os efeitos benignos e implorados. As culturas semitas e indo-europeias nos deixaram importantes elementos médicos. O conceito divino da música, procedimento terapêutico da música. A enfermidade tinha cotações de malignidade e ofensa a Deus, e nada melhor que a música para obter os favores divinos e afastar os espíritos malignos. O conceito dual do bem e do mal. Para os egípcios, a música atuava sobre as emoções, e isso se aprendia nas escolas egípcias. Ajudava a ter um caráter equânime, servia para realizar algumas das tarefas faraónicas e curava enfermidades usando-se nos hospitais desde antes do ano 12.000 a.C. O caso mais significativo foi o do médico alexandrino Herófilo, que regulava a pulsação arterial
em consonância com escalas musicais. O mundo grego construiu uma cultura caminho entre o culto musical aos deuses e um importante componente intelectual que se converteria em modelo social. Os mitos de Homero e Orfeu dão boa conta de sua experiência na prática do canto, já que diziam que domava as feras e exercia benefícios educativos na personalidade. Os pitagóricos chegaram a herdar estas habilidades destinadas à cura e à purificação devido a que produzia um efeito sedativo, calmante e que ajudava a aliviar a dor. Assim, sucedia com pensadores tão ilustres como Sotérico Sotérico de Alexandria, Platão ou Aristóteles. Acreditavam que o exercício da música era essencial na prática dos homens, por sua origem divina. Platão utiliza por primeira vez os termos consonância e dissonância na obra maestra República, pelo que o mundo grego será pioneiro no pensamento ocidental, da música e da musicoterapia. Os romanos curavam certas patologias com a música amorosa, como a insônia ou as enfermidades mentais. Galeno, 103, 201, 131, 201, digo, antes de Cristo, tinha a convicção de que a música tinha poderes para contrastar as mordidas das serpentes, a depressão ou os estados de tristeza. A religião cristã também foi influenciada pelas crenças pagãs, pelo que há constância de que usavam a música para implorar a Deus, tal e como consta em numerosas passagens da Bíblia. A música gregoriana tem efeitos tranquilizantes e calmantes que se demonstrou que servem incluso para evitar a queda do cabelo. 3.2 O mundo medieval. Aqui entramos no mundo medieval. Os personagens mais significativos são Quintiliano, Seneca, São Isidoro de Sevilha, Avicena, Aban Tofile, Afonso X, o Sábio, como era conhecido, e Joana Ruiz, o arcipreste de Ita. Quintiliano chama a atenção sobre as propriedades de excitação do modo frígio e as vantagens da música para ajudar a trabalhar. Seneca chega a afirmar que quem desconhece a música não conhece nada de que tenha sentido.
Nas etimologias de São Isidoro de Sevilha aparece um novo conceito, o da modulação, dentro das teorias medievais dos afetos. 3.3 A civilização moderna. Século XVII ao século XVIII. Ao longo do Renascimento, trata-se de estabelecer critérios científicos sobre as teorias musicais. A partir da filosofia musical dos antigos, a polifonia e as três novas consonâncias propostas por Zarlino e defendidas por Descartes marcam as teorias modernas. Na Europa, Mersenne, 1588-1648, dedicou em seus escritos algumas passagens da música. Com toda probabilidade, a música deve um papel muito importante na evangelização do novo mundo, do mesmo modo que sua presença era essencial na liturgia católica, luterana e anglicana. Os pontos assimilados anteriormente tiveram continuidade com o padre Benedito Jerônimo Frejó, 1676 a 1764. Na obra Cartas Eruditas, nela aparece a recriação relacionada com a alma e o corpo, a excelência da música dentro das belas artes e a predisposição da música até à virtude, sem esquecer alguns efeitos curativos. A primeira obra de musicoterapia como tal escrita em Espanha deve-se ao monge cisterciense António José Rodrigues, de significado transcendente para a história das ideias estéticas, é um movimento pré-romântico alemão que se iniciou durante o último terço do século XVIII. O filósofo que maior influência exerceu foi Kant, com os princípios sobre a beleza e o gênio, especialmente na arte do jogo de sensações, pela que considera o som uma sensação agradável como parte de uma arte bela. Em Rousseau coincidem ao mesmo tempo um músico, um filósofo e um antropólogo. Considera a música como a linguagem mais direta ao coração. 3.4 O tarantismo e a ilustração. No pensamento ilustrado do século XVIII aparecem teorias de como trabalhar a música nos enfermos. Os tratadistas compaginam um enfoque racionalista com outro de caráter empírico, baseado na observação
direta dos feitos. Todas as fontes se referem a tarantismo, enfermidade com possibilidade de cura. Se bem já durante a Idade Média, em França, se converteu num fenómeno sociológico. Na consecução destas teorias, a música atuava duplamente sobre a alma e o corpo. A obra mais importante sobre este tema é a de Francisco Xavier Cid, que recompila 35 histórias. Define a tarantela tanto pela mordedura como pelo baile que causa nos mordidos este animal. Em todos os casos, os quadros clínicos foram os mesmos e se combinaram os tratamentos convencionais de sangrias e aplicação de produtos naturais. O uso do alcali era generalizado. Com a música de diferentes tarantelas tocadas com guitarra, a reação provocava no enfermo efeitos secundários, quer dizer, movimentos compassados com a música, vômitos, suor e frio. Cid, ademais, elabora diversos comentários teóricos sobre a música, em relação com a teoria dos efeitos e seus efeitos. Marius Schneider encontrou paralelismo entre a tarantela e a dança de espadas de culturas primitivas, a partir do caráter medieval, a partir do caráter medicinal, de autovacina de ambas. Distingue 3 fases em base a intervalos de sons, sempre em ritmos ternários de 3/4 e 6/8. Fase de sons si, fá. Fase de sons fá, dó. Fase de sons dó, sol e ré. 3.5. O romantismo. O movimento romântico inverteu os planeamentos ilustrados a preconizar que a música é sempre a linguagem dos sentimentos. Schopenhauer, 1788 a 1860, considera a música uma linguagem universal ao uso em todos os países e através de todos os séculos. 50 anos depois de sua morte, Wagner, Nietzsche e Tolstói transmitem seu pensamento. Os postulados de Tolstói sobre a arte e sua influência sobre os sentimentos despertou bastante interesse nos musicoterapeutas. Tolstói, 1994. 3.6. A música como terapia desde a segunda metade do século
XIX. É a partir da segunda metade do século XIX e mais em concreto com o médico Rafael Rodrigues Mendes, quando se preconiza o uso da música como tratamento terapêutico. Será outro médico e catedrático da Universidade de Madrid, Francisco Vidal e Careta, quem em 1882 realiza a primeira tese musical que compagina a música e a medicina, de onde chega às seguintes conclusões. A música é um agente que produz descanso e distração ao homem. É um elemento social. Moraliza o homem. É conveniente aplicada em neuroses. Serve para combater estados de excitação ou nervosismo. Nos Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, conhecem-se casos isolados da prática da música em hospitais. Com a aparição do fonógrafo, aplicou-se o uso, chegando a eliminar tensões antes de entrar o paciente no bloco operatório. Eva Berzelius foi a pioneira na primeira década do século. Portanto, também viu-se como a música de jazz no começo do século, com seus ritmos sincopados característicos, tinha efeitos fisiológicos acusados. Quarto ponto, a musicoterapia hoje. Na atualidade, o uso da música como terapia tem caráter científico e há profissionais dedicados a tais tarefas. Nos principais países da Europa está bastante extensa na teoria e na prática, ainda que a sua incorporação ao nível universitário data desde uns 40 anos. A Universidade Alemã tem a musicoterapia como licenciatura desde 1979, nos departamentos de musicologia sistemática. Em 1959 se estabeleceu em Viena o primeiro programa de musicoterapia. Em França aparece em 1970 com Jacques Jot, que criou um centro de musicoterapia em Paris. No Reino Unido, uma das pioneiras de renome é Juliette Albin, francesa de nascimento e violoncelista. Em 1958 criou a British Society for Music Therapy and Remedial, onde se publica uma das revistas de maior prestígio neste terreno, British Journal of Music Therapy. Na América, são bastantes países
nos que a musicoterapia, já tem uma presença consolidada nos últimos anos. Em Argentina, o pioneiro de máximo exponente é Rolando Omar Benenson, fundador da Associação Argentina de Musicoterapia, e que transmitiu em cursos em todo o mundo. A musicoterapia encontra-se nos planos de estudo da Universidade de Valladolid desde o ano 1989, tanto no terreno da medicina como nas diversas especialidades do título de maestro, debaixo da responsabilidade da professora Rodrigues Espinilha. E o quinto ponto, por último, a bibliografia. A Wagner, 1964, História da Filosofia. Barcelona, Montaner e Simon, 3 tomos. E por aí vai. Acho que é escusado estar aqui a citar todos estas referências. Acho que é escusado estar aqui a citar estas referências da bibliografia. Vocês depois terão acesso ao PDF. Tá certo? Espero que todos tenham gostado e tenham entendido e aprendido a respeito da história da musicoterapia, como ela surgiu até aos dias atuais. Um forte abraço, até ao próximo vídeo e aula.